Olá, você está assistindo a mais uma videoaula do Laboratório de Eletrônica. Se você quiser aprender mais sobre o mundo da eletrônica, acesse o nosso portal no endereço www.labdeeletronica.com.br. Lá você encontrará muitos vídeos, artigos, notícias, tutoriais, quizzes e tudo mais relacionado ao fascinante mundo da eletrônica. Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o tutorial do KiCad. Esse é o vídeo 2. Para quem não assistiu ainda a parte 1 do tutorial, ela está disponível lá no site Laboratório de Eletrônica, no nosso site, www.labdeeletronica.com.br. Na parte 1, eu mostrei como iniciar o projeto de construção de placa de circuito impresso, e foi utilizado um circuito muito simples, utilizando apenas um resistor e um capacitor. Para que eu consiga prosseguir no tutorial, eu preciso de um circuito um pouquinho mais elaborado para que eu consiga mostrar todos os recursos da ferramenta. E para isso eu vou utilizar um circuito de um projeto que eu publiquei no Laboratório de Eletrônica, que é esse aqui. Isso aqui é um temporizador, não importa para nós o objetivo dele, como ele funciona nesse momento, mas eu vou utilizar esse circuito para apresentar a parte 2 do tutorial do KiCad. Então, para iniciar a parte 2 da nossa série de tutoriais sobre KiCad, vamos iniciar criando um novo projeto. Então, menu Arquivo, New, Blank. O nome que eu vou dar para o projeto é Exemplo 2. Vou gravar. Assim que o projeto é gravado, ele aparece aqui na coluna da esquerda. Vamos acessar a ferramenta de esquemático. O circuito que eu vou utilizar é este, no projeto que foi publicado previamente no Laboratório de Eletrônica. Então, para começar, eu vou precisar de um conector para bateria. Então, adicionando o conector para bateria. Vou utilizar o conector 2. Lembre-se que essas etapas já foram mostradas no vídeo 1, como adicionar componente, como remover componente, como movimentá-los. Se você ainda não assistiu, acessa lá o site que o vídeo está lá. Vou adicionar um resistor. Vou adicionar um capacitor. Então, a fonte, o resistor, o capacitor. E vou fazer as conexões entre os componentes. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil de visualizar. Então, adicionando as conexões. Vou precisar de um amplificador operacional. Eu vou usar o LM741. Pelo esquema elétrico, o pino 3 vem nesse ponto. O pino 2 é ligado numa bateria de 4,45 volts. Como eu desejo utilizar apenas uma bateria, e no nosso caso é de 5 volts, para eu conseguir chegar nessa tensão, no nosso projeto final, eu vou utilizar um divisor de tensão. Apesar de não estar sendo mostrado aqui, mas eu vou substituir essa bateria por um divisor de tensão ligado nessa fonte de 5 volts. Então, eu vou adicionar outro resistor. Se você não sabe como um divisor de tensão funciona, lá no Laboratório de Eletrônica, eu publiquei um artigo que explica detalhadamente o funcionamento. Então, se você não sabe, entra lá, dá uma lida para entender o que eu estou fazendo aqui. Então, o pino 2 é ligado no divisor de tensão.
Pelo circuito elétrico, o pino 4 vai no terra. E o pino 7 vai no VCC. Vou precisar de um diodo, outro resistor e um LED. Então, vou adicionar o diodo. Vou adicionar um resistor. E vou adicionar um LED. Conectando os componentes. Pronto, o circuito está montado de acordo com o nosso exemplo. Bom, aqui está o nosso circuito montado. Vocês devem ter notado que eu não parei para ficar explicando detalhadamente como que monta o circuito elétrico no KiCad, porque isso eu já fiz no vídeo 1. Agora que o circuito está montado, nós precisamos nomear cada componente, numerar cada componente que faz parte do circuito. Vamos utilizar a ferramenta Annotate, que é acessada por esse botão. Também foi explicado no vídeo 1. Vou utilizar as configurações padronizadas. Apenas clico no botão Anotação. Pronto, cada componente recebeu uma numeração distinta no circuito. Agora eu vou precisar gerar um arquivo chamado netlist. O objetivo de um arquivo netlist é justamente criar um arquivo que possui uma relação de todos os componentes que fazem parte do circuito elétrico. Esse arquivo com essa relação de componentes vai ser utilizado posteriormente pelo módulo de geração do PCB, da placa de circuito impresso. Para gerar o netlist, eu clico nesse botão do menu de ferramentas do KiCad. Eu posso gerar um netlist para vários softwares diferentes, o Arcade, CADstar, Spice. No nosso caso, eu vou gerar um netlist para o PCB New, que é o módulo de PCB do próprio KiCad. Então, eu clico no netlist, vou deixar com o nome exemplo 2 mesmo, gravar. Beleza, o netlist foi gerado. Agora eu preciso dizer para o KiCad qual que é o aspecto físico de cada componente correspondente a cada símbolo de componente presente no nosso circuito elétrico. Isso é necessário para que posteriormente o KiCad consiga trabalhar corretamente com a questão de dimensionamento da placa de circuito impresso. Para fazer isso, eu utilizo essa ferramenta, esse ícone do menu de ferramentas. Eu clico nele, abre essa janela, dou um OK. E aqui aparece uma relação de todos os componentes que fazem parte do esquema elétrico. Essa relação só apareceu porque anteriormente eu gravei aquele arquivo de netlist. O que eu preciso fazer agora é atribuir para cada símbolo, para cada componente do esquema elétrico, um componente físico, que vai aparecer sempre nessa coluna aqui da direita. Então, por exemplo, esse componente C1 tem um aspecto físico. Eu não sei qual é ainda o aspecto dele. Então, antes de atribuir esse componente C1 a esse componente C do nosso circuito elétrico, eu preciso visualizar o aspecto dele. Para isso, eu clico nesse ícone da barra de ferramentas. Essa janela que abriu mostra como que o componente C1 será desenhado na placa do circuito impresso. E se eu quiser saber qual é o aspecto físico do componente, eu clico nesse botão 3D. Então, o nosso capacitor ele tem um aspecto semelhante a esse. Está de acordo com o esperado. Então, é ele mesmo que eu vou utilizar. Dou 2 cliques, ele passa da coluna da direita para a nossa lista da esquerda. A mesma coisa com o diodo. Aparece uma relação, uma lista enorme de componentes aqui que eu poderia atribuir a esse elemento diodo. Eu vou utilizar esse D3
ele terá esse aspecto na placa de circuito impresso, que o aspecto físico do componente é esse aqui, semelhante a um diodo real que nós conhecemos. Como está de acordo com o esperado, é ele que eu vou utilizar. 2 cliques, ele veio para cá. Mesma coisa com o LED. Eu vou utilizar um LED de 5 milímetros. Na placa de circuito impresso terá esse aspecto. Esse é o aspecto físico do componente, ele é semelhante a essa imagem 3D. Está de acordo com o que eu espero, com o que eu desejo. 2 cliques veio para cá. Mesma coisa para o conector. Previamente, eu investiguei cada um desses itens que estão na lista da direita para descobrir qual que se encaixa melhor ao meu projeto. Que no nosso caso é esse item 3 aqui. É assim que ele vai aparecer na placa de circuito impresso. O aspecto físico dele é esse. São 2 pinos para conectar a fonte, para conectar a bateria. É ele que eu vou utilizar. Resistor. Eu vou utilizar esse R3. É assim que vai aparecer na placa de circuito impresso. E esse é o aspecto físico do resistor que estamos utilizando. Eu vou utilizar esse R3 para todos os resistores da nossa placa. Então, o R3 para todos os resistores da placa. O LM741 é um circuito integrado. E olhando no datasheet dele, eu vi que ele utiliza o encapsulamento DIP8. Então, vou procurar aqui na nossa lista um DIP8. Que é esse aqui. Checando a forma que ele vai aparecer na placa. É essa forma. O aspecto físico do componente é esse. Está de acordo com o LM741. Beleza. Atribuímos todos os componentes físicos aos seus correspondentes do circuito impresso, do circuito elétrico. Vou gravar e fechar a janela. O último passo antes de entrarmos efetivamente na construção da placa de circuito impresso é verificar se o nosso esquema elétrico não possui nenhum erro. E podemos fazer isso por meio desse ícone de uma joaninha da barra de ferramentas. Ao clicar no ícone, é aberta essa janela, eu clico no botão Testar ERC. Esse botão, esse recurso mostra se existem erros na nossa placa, no nosso esquema elétrico. E aqui está mostrando que tem 2 erros, pinos não conectados. Então eu vou fechar a janela para verificar onde que os erros estão. Notem que o KiCad aponta para nós onde existem erros por meio dessas setinhas verdes. Eu vou dar um zoom para ficar mais fácil. E o que esse erro quer dizer? Pino não conectado. O KiCad exige que todos os pinos de todos os componentes que fazem parte do circuito elétrico estejam conectados. Mas o nosso projeto não exige a utilização do pino 1 e do pino 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para o KiCad que eu não utilizo esses pinos. E eu faço isso por meio desse ícone. Clico no xizinho, vou no pino que eu não quero deixar conectado e coloco o X lá. Vou dar um zoom out. Acabei de informar para o KiCad que o pino 1 e o pino 5 do LM741 não será utilizado. Vamos verificar se o erro foi corrigido. Testar ERC. Nenhum erro no nosso esquema elétrico. Fechar. Salvar o esquema. Estamos prontos para iniciar a confecção, o design da nossa placa de circuito impresso. Para fazer isso, eu utilizo esse ícone da barra de ferramentas. Eu vou abrir o módulo PCB New. Clico no ícone. E o módulo de confecção de projeto, de design da placa de circuito impresso é aberto. Primeira coisa a fazer é importar os componentes do nosso esquema elétrico para esse ambiente. Para isso, eu vou precisar
carregar a netlist, o arquivo de netlist que nós criamos lá no outro módulo. Clico nesse ícone e vou ler a netlist atual, que é essa que aparece nessa caixa de texto. Ler netlist, leitura finalizada, dá para perceber aqui pelas mensagens, fechar. Note que a nossa netlist, ela apareceu aqui no cantinho da tela, está fora da nossa área de trabalho. Eu vou dar um zoom out e eu preciso mover esses componentes aqui para o meio. Então, com o mouse, eu clico e seleciono todos os componentes, dou um OK nessa janela que abre e movo para o centro. Vou dar um zoom e notem que os nossos componentes estão todos encavalados aqui, sobrepostos na tela. Então, vou movimentá-los para posições coerentes de acordo com o meu gosto e de acordo com o projeto que eu estou montando. Então, M para movimentar cada componente. A forma de trabalhar com esses componentes no módulo PCB-New é exatamente a mesma utilizada no módulo de geração de esquemático, de esquema elétrico. Bom, o LED eu vou colocar aqui. Capacitor. Diodo. Vou posicionar os resistores por aqui. Para verificar se o posicionamento está bom, eu venho no menu Ver, Visualização 3D. Os componentes ficarão dessa forma na minha placa de circuito impresso. Perceba que as conexões entre os componentes estão sendo feitas por essas linhas brancas. Isso aqui é apenas um indicativo de que esse componente, por exemplo, deverá estar ligado a este desta forma. Eu preciso efetivamente criar as trilhas do circuito impresso. Para isso eu utilizo esse botão da barra de ferramentas, adicionar trilhas e vias. Clico nele, vou até o ponto onde eu quero criar a trilha e dou um clique. Perceba que o KiCad já mostra a quais pontos este ponto que eu cliquei é conectado. Então ele é conectado a este e a este. Para criar a trilha, eu arrasto e vou até lá. Dou 2 cliques e finalizo. Criei uma trilha que interliga esse ponto 1 a esse ponto do resistor. Eu preciso fazer isso para cada uma dessas linhas brancas que estão aparecendo no nosso esquema. É muito trabalhoso fazer isso manualmente. E o KiCad oferece uma forma de fazer um auto-roteamento, ou seja, uma auto-ligação, uma ligação automática entre todos os componentes. Para utilizar esse recurso, eu clico nesse ícone da barra de ferramentas. Esse auto-roteador é uma ferramenta online, uma ferramenta web. Então, para que você consiga utilizá-la, você precisa estar conectado na internet e precisa ter o Java, a ferramenta Java instalada no seu computador. O auto-roteador foi desenvolvido em Java, então precisa ter esse plugin instalado na sua máquina. Primeira coisa a fazer é exportar o arquivo do nosso esquema para esse arquivo DSN, para que a ferramenta de auto-roteamento consiga acessá-lo. Então eu clico nesse botão, vou deixar o nome exemplo 2 mesmo, gravei o arquivo. Agora eu vou abrir o FreeRouter, que é justamente a ferramenta de auto-roteamento. Dou um clique, o Java está abrindo a ferramenta para nós, e a ferramenta é aberta assim que essa janela aparece. Eu vou abrir o nosso arquivo DSN, que nós acabamos de gravar. Então, vou clicar nesse botão, Open Your All Design, confirmo, vou no diretório onde eu gravei o arquivo,
Eu gravei com o nome exemplo 2. Está aqui. Beleza. Deixa eu dimensionar a tela para ficar mais fácil de enxergar. Esse aqui é o esquema do nosso PCB, que nós começamos a criar lá no módulo PCB New do KiCad. Eu vou clicar no botão Zoom All para conseguir ver o esquema por completo. Note que os componentes aparecem na nossa tela. A trilha que eu criei manualmente está aqui. E o que eu vou fazer agora é utilizar um recurso dessa ferramenta que permite fazer a criação automática das trilhas de acordo com essas indicações dessas linhas brancas que aparecem no nosso esquema. Eu desejo que a nossa placa de circuito impresso tenha uma única face, eu não quero uma placa de dupla face. Então, para eu conseguir utilizar, impor essa restrição, eu venho no menu Parameter, Auto Route, e vou desabilitar a Front Face. Então, clico aqui e vou deixar apenas a Back Face habilitada. Isso vai fazer com que o roteador utilize apenas a face de trás da nossa placa de circuito impresso. Deixa eu fazer de novo porque não apareceu aí na tela. A ferramenta Parameter abre essa janela. Eu vou desabilitar a Front Face e deixar apenas a Back Face habilitada. Agora, basta clicar no botão Auto Router. Pronto. Todas as trilhas foram criadas e perceba que a trilha que eu criei manualmente lá no PCB New continua aqui. Se eu não quiser utilizar a trilha nessa configuração, eu clico na opção Select, clico na trilha, dou um Unfix e posteriormente Delete. A trilha foi apagada. Clico novamente no Auto Router, para mim, considerando que a trilha que eu apaguei. Roteamento finalizado. Agora eu preciso exportar esse roteamento para o módulo PCB New do KiCad. Vem em File, Export Expectra Session File. Clico nele, confirmo. Vou dar um nome para o nosso roteamento. Vou chamar de roteamento. Eu preciso por extensão SES. Então, SES, gravo. Vou fechar a ferramenta e voltar para o PCB New. Agora eu preciso importar o nosso arquivo gerado na ferramenta de auto-roteamento. Vem em Arquivo, Import, Expect a Session, e está aqui, roteamento SES. Dou 2 cliques e pronto. O roteamento feito na ferramenta de auto-roteamento aparece aqui no nosso PCB. Para finalizar, eu vou colocar uma borda na nossa plaquinha para na hora que eu imprimir a mesma, para poder confeccionar a placa de circuito impresso, eu consigo saber quais são as fronteiras do nosso circuito. Para isso, eu vou selecionar a parte de silk screen, a face de silk screen da nossa placa, e vou utilizar a ferramenta de traçar linhas. Clico aqui e traço a borda da nossa plaquinha. Pronto, finalizado. Agora eu vou visualizar a nossa placa para ver como que ela ficou. Então, menu ver, visualização 3D. Aqui, ó, a nossa placa vai ter esse aspecto físico que está de acordo com o esperado. Todos os componentes posicionados corretamente. As trilhas estão bem posicionadas. Então, beleza. A última etapa é imprimir
se eu for fazer de acordo com o método de confecção de placa de circuito impresso que eu for utilizar, eu posso, por exemplo, imprimir esse arquivo. Vou imprimir as duas faces, tanto a frontal quanto a de trás, a back face. Eu posso imprimir espelhado, se eu for utilizar, por exemplo, um método de transferência térmica para fazer a confecção da placa de circuito impresso, eu preciso imprimir espelhado. Então, eu seleciono espelhar, faço uma pré-visualização, é assim que essa placa vai ser impressa. E posso finalmente imprimir clicando no botão imprimir. Bom, pessoal, é isso. Esse tutorial composto pelo vídeo 1 e o vídeo 2, ele teve como objetivo apresentar uma visão genérica do KiCad, uma introdução do KiCad, mas que é suficiente para que você comece a criar as suas placas de circuito impresso utilizando esse software. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais. Se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que você ajude o nosso canal divulgando-o entre seus amigos, colegas, familiares, seja no Facebook, Orkut, Twitter, seja lá onde for. Peço também que você clique no joinha aí do YouTube, que isso vai ajudar bastante também a divulgação do nosso canal. Valeu, obrigado, um grande abraço, até mais.